explicação duvidosa da alma, que mas é a poesia inexplicável da muito mensuada a última pela solidão. Olá, gente, tudo bem? Hoje entraremos em contato com uma parte extremamente importante da história literária portuguesa que vai se fundir diretamente com sua história por causa das concepções literárias que se teve no início da formação do Estado português. Hoje entraremos em contato com o trovadorismo e o humanismo na literatura portuguesa. A era literária conhecida como trovadorismo é uma era baseada em toda a Idade Média, onde encontraremos uma literatura pulsante e popular, caracterizada por cantigas e por trovas, feitas por menestréis e jograis. O que a gente vai encontrar no trovadorismo é uma literatura politizada, de fundo social, que demarca toda uma condição social de um povo que foi vivendo sobre as condições, sobre as égides do feudalismo. A gente não pode esquecer como é que foi dada a organização feudal, onde existia o senhor feudal, a igreja católica de um lado e o povo feudal sofrendo os mandos e desmandos desse grupo considerado hegemônico, desse grupo considerado superior. A sociedade feudal era uma sociedade dividida em castas, ou seja, não havia uma ascensão social e a literatura trovadoresca, tá? As trovas em si irão refletir essa condição. Então agora, vamos ver a história da lírica, a história do trovadorismo diante de seu texto. O surgimento do trovadorismo se dá em 1189 ou 1198, não tem uma precisão sobre essa data, com a publicação de Canção da Ribeirinha, um texto de Paio Soares de Taveroz, que é o texto que vai dar o início dos estudos sobre língua portuguesa. Então, a ideal do surgimento de língua portuguesa se dá com a publicação desse texto. Porém, a gente ainda vai ver que esse texto em si fundamenta muito, ainda junta muito os termos galaicos, os termos da Galiza, tá? O português considerado galaico, com o português propriamente dito. Então, a gente vai encontrar ainda um texto que vai fazer uma mistura com o que a gente chama hoje em dia de castelhano e com o português antigo. Agora, vamos entender o lado político dos textos da trova. Gente, a gente vai ver o seguinte, que o trovadorismo, o surgimento do trovadorismo com o Paio Soares de Taveroz, abriu um leque de opção para que pudéssemos entender a condição social de uma época. A gente vai ver, a gente já está falando de feudalismo, certo? O feudalismo é a condição social daquela época. A gente vai organizar toda a Europa, vai ser dividida em grandes feudos. É aí que a gente vai ter o surgimento do condado de Portugal, que depois vai dar o surgimento do Estado português, suprimido em vários outros condados à sua volta. Baseado no conceito de teocentrismo, o que é o teocentrismo, professor? Teocentrismo é quando a imagem de Deus, a vertente de um único Deus, é o que vai ser a busca de razão de uma sociedade. Esse ideal de que Deus é o centro do universo, é o centro de um pensamento, é o que vai valer, tá? Não vamos pensar somente em centro do universo, vamos pensar em centro do pensamento humano. Tudo que vai estar relacionado ao pensamento de uma época vai estar ligado a um conceito de um único Deus, de um monoteísmo, de uma imagem divina. Toda vez que a gente vai falando de monoteísmo, estaremos buscando uma condição católica, cristã. Então a gente vai ver que na época do feudalismo, a condição cristã, a condição do catolicismo era o que imperava. A imagem de um padre, a imagem de um bispo, era uma imagem de superioridade. Os feudais, as pessoas que viviam sobre a condição feudal,
tá, tinham que adorar ao padre, adorar ao bispo, porque ele tinha sido escolhido por Deus para ser representante de Deus aqui na Terra. Então, o ideal teocentrista, o ideal teocêntrico é uma condição do surgimento da literatura trovadoresca. O trovadorismo vai ser baseado em valores religiosos, em valores católicos. Agora, as cruzadas. Vamos entender o papel das cruzadas. Lembra que eu acabei de falar sobre o teocentrismo? O que se a gente vê sobre o teocentrismo? Então, as cruzadas também terão um caráter catolicista, um caráter religioso, aonde pessoas saídas de Portugal, certo? Saídas do condado de Portugal, irão encontrar um caminho para buscar as especiarias que se encontram no Oriente. Com isso, nós teremos grandes movimentações religiosas em busca, tá, dessas especiarias. E, principalmente, lutar contra os mouros, que são um grupo, tá, que estão tentando invadir os condados aqui da região ibérica. A gente não pode deixar de pensar sobre a região ibérica, e que esses mouros precisam ser combatidos. O problema está no seguinte: a condição financeira que há em cima, que há atrelado às cruzadas. Querendo ou não, as cruzadas acabaram, no fim, atiçando a ganância das pessoas que nela participaram. Pois eles perceberam que, ao chegarem àquele caminho, eles iam descobrindo locais onde as especiarias eram mais baratas. Vocês podiam comprar um produto, vamos fazer aqui uma comparação, tá? Eles podiam comprar o produto a R$1 e chegavam, tá, na Península Ibérica e conseguiam vender a 10, 20 ou até mesmo R$100, obviamente que eles iam querer lucrar. Então, um dos grandes problemas que as cruzadas enfrentaram foi exatamente a ganância de seu povo, a ganância do grupo que seguiu pelas cruzadas. Então, a literatura trovadorista, a literatura trovadoresca vai ter um papel importante de chamar a atenção dessas pessoas para participarem das cruzadas, para irem às cruzadas e irem com fundamento religioso em seu coração. Libertar o condado de Portugal e libertar a futura Portugal desse ataque vindo dos mouros, dessa problemática diante dos mouros. Agora vamos entender os tipos de lírica. Primeiramente, da onde surgiu o nome lírica? Da onde vem o ideal de lírica? Lírica, tá, é uma adaptação do instrumento conhecido como lira, que é tipo uma harpa que era apoiada, e a pessoa ia tocando esta harpa, acompanhando a musicalidade que havia no texto trovadoresco. Então a gente vê a ideia de uma literatura, de um texto, está sempre atrelado à música. Por isso que quando a gente está escutando qualquer poema que seja, no fundo dele, no íntimo desse poema, a gente vai encontrar uma musicalidade. Se a gente pegar um exemplo bem clássico, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Você vê, lá no seu íntimo, lá no fundo do seu texto, há essa musicalidade. Tanto que a gente pode pegar esse texto e fazer qualquer tipo de adaptação. A gente pode colocar um funk, um heavy metal, ou até mesmo uma música clássica atrelada a esse texto, que ele vai bater. Por que isso? Isso é uma herança que há desse lirismo característico de todo o poema. A divisão métrica de seus termos, a divisão em estrofes dos versos e de cada sílaba, que é atrelado a cada nota musical da lira. Então a gente vai encontrar nas cantigas líricas que a gente vai analisar aqui, esse tom de musicalidade, essa divisão buscando esse ideal musical. Agora vamos analisar as cantigas líricas de amor, que é o primeiro caso de cantiga que a gente vai analisar aqui. A cantiga lírica de amor, tá, é uma cantiga atrelada à imagem do homem, certo? A condição do homem em amar a sua mulher, em amar incondicional a sua mulher. Só existia aquela mulher para ele. Você vê, esse é o mesmo caminho que a literatura romântica já no século XIX vai seguir também. Então a gente vai ver uma semelhança entre literatura trovadoresca, certo? Entre a cantiga lírica de amor e os poemas de amor que a gente encontra no romantismo. As cantigas líricas de amor sempre vão ter essa condição, a existência de um eu lírico, ou seja, essa voz do poema, certo? Atrelando o seu amor, a sua existência, a uma mulher que está sendo eternizada, a uma mulher que está sendo elevada, a essa mulher tida como bela, pura e casta.
essa mulher é tão pura, que ela não chega nem a tocar no chão. Porque o chão já foi contaminado pela impureza do homem. Olha que condição bela. Como é que a gente eleva, coloca a mulher num pedestal nessa história. Você vê, a cantiga lírica de amor tem como característica primordial essa elevação da mulher, de a mulher ser algo puro, algo intocável, algo casto, algo pudico, certo? Essa mulher é a essência de pureza característica da condição teocêntrica, aquela que é a mãe de todos, quase que fosse uma Virgem Maria, e que o homem ser resto cravo diante dessa rosa maravilhosa, tá? Vai ser esse homem, vai ser esse ser que vai amá-la incondicionalmente, vai estar abaixo dela, sendo apenas um ser que está diante da grandiosidade feminina. Agora, escutem comigo a leitura do texto Canção da Ribeirinha, no original, tá? De Paio Soares de Taveroz. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que eu vos retraia, quando eu vi vos ensaia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai. Porque morro por vós, e ai, minha senhora de pele alva e faces rosadas, quereis que vos descreva, quando vos eu vi sem manto, maldito dia, me levantei, que não vos vi feia, ou seja, a viu mais bela. Eu sei que vocês devem ter estranhado aí a condição da língua portuguesa, comparando aí com o texto em português, com a adaptação em língua portuguesa. Claro, como eu tinha falado antes, existe essa versão em galaico-português. O português ainda não tinha se estabelecido como uma língua propriamente dita. Ela estava em evolução. A gente já tem alguns detalhes do latim que já saíram, tá? A gente já tem um elo entre a língua espanhola, a língua castelhana, a língua do condado de Castela e a língua do condado de Portugal. Tanto, olha o uso do termo parelha, que não existe mais na língua portuguesa hoje em dia, tá? Mas existe no espanhol, que quer dizer se assemelhar, como vocês escutaram no texto adaptado em língua portuguesa. E como depois a gente vai ter a frase minha senhor branca e vermelha. Você vê, por que eu estou falando minha senhor, se a gente usa minha senhora? A gente não pode esquecer que a língua portuguesa é uma língua extremamente machista até hoje. E também, quando ela foi surgindo, ela surgiu sobre condições machistas. O que vai indicar que o termo senhor aí está sendo usado para o feminino, está sendo o termo anterior, certo? Está sendo o pronome possessivo anterior, minha senhor, que indica esse grau de feminilidade do substantivo. Então, analisando junto comigo, o substantivo tem uma condição machista eterna. Somente os termos satélites, os termos adjetivos, é que indicariam essa condição feminilizada. Por isso que até hoje o certo é falar senhora, mas claro que isso soa estranho, a gente já fala senhora, certo? Por causa da história, da etimologia da palavra. Agora, vamos para as cantigas líricas de amigo. Lembra que eu falei sobre o minha senhor branca e vermelha? Mesma coisa vai acontecer aqui. Cantigas líricas de amigo, na verdade, não é um amigo, tá? É na voz feminina que esse poema vai acontecer. Então, seria uma amiga falando. Mas também existe uma outra análise sobre o ideal de amigo. Amigo seria aquele namorado, aquele amante, aquela pessoa amada, que essa voz feminina, que esse eu lírico feminino do poema, teria. A cantiga lírica de amigo é uma cantiga que indica o medo dessa voz feminina, o medo dessa mulher propriamente dita, em perder o seu amigo, ou seja, o seu grande amor, tanto para a guerra, para uma batalha, para as cruzadas, ou para um novo amor que apareça no caminho. Isso a gente não pode esquecer, comparando já com os filmes que a gente já viu, certo? Esses homens ficavam 2, 3, 4 anos fora de casa. E o medo dessas moças, dessas mulheres, era perder o seu grande amigo, ou essa pessoa que elas amavam também incondicionalmente. A gente não pode deixar de fazer esse paralelo com a cantiga lírica de amor.
E elas tinham esse medo de perder esse amor para um novo amor, para uma nova mulher, uma nova jovem, uma nova moça, ou até mesmo uma moça da vida, ou para a guerra propriamente dita. Agora, vamos para um exemplo de uma cantiga lírica de amigo fazendo uso de paralelismo. Vaiamos, irmã, vaiamos dormir. Olha bem como é que ele vai usar o verbo vai, o verbo ir. Vaiamos, irmã, vaiamos dormir. Ou seja, vamos, irmã, vamos dormir. Olha como é que ele chama a imagem da mulher, chama o eu lírico feminino, pedindo para ter esse momento de aconchego. Nas ribas do lago eu andar vi. Isso pode até soar estranho, eu sei. Eu andar vi, ou seja, eu ainda vi. Ou até mesmo, eu ando vendo. O ainda e o andar tem uma condição muito semelhante nesse poema. Não deixe de analisar o seguinte, como eu falei em paralelismo, o que a gente vai encontrar é uma semelhança sintática, tá? Tanto no uso das rimas, também como na condição da construção frasal, da construção sintática. O paralelismo, como o próprio termo fala, é a criação de paralelo entre termos, entre frases, entre rimas. Alãs aves, meu amigo. Olha só, vocês já devem ter visto que alguns CDs que vocês já tenham lido uma letra, existe um refrão. Isso também é uma condição lírica, é uma condição do trovadorismo no surgimento desse ideal musical que todo poema tem. O que a gente acabou de ver, esse verso que a gente acabou de ler aí, é um refrão desse poema. Então vai existir essa estrutura A, que é a primeira sequência que a gente leu, depois essa estrutura B, que é a segunda sequência que a gente leu, e esse final de musicalidade, que é exatamente essa frase que a gente analisou. Vaiamos, irmã, vaiamos folgar. Olha a estrutura A sendo repetida aí, certo? Qual é o ideal de folgar aí? O que é criar uma folga? É criar uma abertura, uma condição para que se exista o amor incondicional, semelhante à estrutura A, aquela primeira que a gente viu, correto? Nas ribas do lago, o eu vi andar. Esse U aí quer dizer onde eu vi andar. A gente pode tanto encontrar o termo U como o termo O, que vai indicar esse pronome relativo, esse onde, certo? Então essa é uma semelhança que a gente vai fazer com a língua portuguesa, dando um pouco dessa tradução aqui para vocês. Tradução mesmo, no intuito de adaptar o que era o antigo, esse galaico português, essa língua da região da Galiza, o que a gente chama hoje de Galícia, certo? Onde a gente vai ver esse U como onde. De novo, aí a gente está tendo a repetição da estrutura B. Você vê, usamos a estrutura a estrutura B, logo teremos agora o uso de um refrão para indicar de novo essa condição de musicalidade, que é característica do trovadorismo. Alãs aves, meu amigo. Olha a voz feminina acontecendo, meu amigo. Por que eu vejo aí que é a voz feminina falando para o homem? Por que eu estou vendo aí o eu lírico feminino falando para o homem? Porque anterior ao termo amigo, eu tenho um pronome possessivo masculino. Aí é que eu vou perceber que é a voz feminina falando para a voz masculina. Agora vamos para as cantigas de escárnio e de maldizer. São dois exemplos que não usam tão bem a lírica como a gente já viu nos outros dois casos que a gente analisou. As cantigas de escárnio e de maldizer, como o próprio nome diz, escárnio e maldizer, tem a condição de falar mal de alguém. Só qual é a diferença básica de uma para outra? O escárnio falava de uma forma implícita, deixava implícito aquela pessoa de quem nós estávamos falando. Por exemplo, você já deve ter escutado uma fofoca, isso é óbvio. Qualquer ambiente de trabalho, qualquer local onde você esteja, você vai escutar uma fofoquinha. Qual é a diferença da fofoca do tipo escárnio e da fofoca do tipo maldizer? A fofoca do tipo escárnio, você vai escutar um exemplo assim, ó, eu ouvi falarem mal de você. Eu não vou dizer que eu acho feio falar mal de alguém assim, porque eu não gostaria de criar uma situação embaraçosa. Olha como é que já está criando uma situação embaraçosa. Mas eu já vi alguém falar mal de você, e essa pessoa não é definida. Aí você fica supondo quem seja essa pessoa, quem tenha falado mal de você. Agora, a cantiga de maldizer é quando a coisa é objetiva, quando a imagem da pessoa é definida, quando tanto a pessoa que está falando mal, quanto a pessoa de quem se está falando mal,
é definido. Então, a diferença do escárnio para o maldizer é exatamente esse grau de definição, esse grau de termos, de ideias implícitas que há entre um e outro. Por exemplo, imagine que se você escutasse uma fofoca, aquela fofoca bem da braba, certo? Nesse sentido, maldizer. Eu escutei o Zezinho falando mal do Guinho por causa disso, disso e disso. Claro que aí seriam condições diferentes, certo? Então, as cantigas de escárnio e de maldizer, como eu já disse anteriormente, não são cantigas líricas, tá? São cantigas que tiveram um grande apreço popular, porque querendo ou não, se até hoje nós temos esses grandes programas de fofoca, imagine naquela época, que é também um pouco dessa hereditariedade do trovadorismo nos nossos tempos modernos, tá? Essas cantigas, como eu falei, não usavam esse ideal lírico, certo? Por serem cantigas mais livres, mas libertas do seu meio de produzir. Não buscavam tanto esse ideal de musicalidade. Era mais ou menos uma grande piada, era muito mais uma grande piada, uma grande sátira, olha o uso do termo sátira, ridendo castigat mores, certo? Rindo é que se castiga os costumes, tá? Sobre alguém de uma forma implícita ou não. Agora, vamos para a leitura do texto Lagartixa, de Álvares de Azevedo. A lagartixa ao sol ardente vive, e fazendo verão o corpo espicha. O clarão de teus olhos me dá vida, tu és o sol e eu sou lagartixa. Amo-te como vinho e como sono, tu és meu corpo e amoroso leito. Mas teu néctar de amor jamais se esgota, travesseiro não há como teu peito. Posso agora viver para coroas, não preciso no prado colher flores. Em grinaldo melhor a minha fronte, nas rosas mais gentis de teus amores. Vale todo um harém a minha bela, em fazer-me ditoso ela capricha. Vivo ao sol de seus olhos namorados, como ao sol de verão a lagartixa. Agora vamos para as novelas de cavalaria. Por que as novelas de cavalaria ganharam grande apreço na literatura portuguesa? Elas ganharam grande apreço, elas se tornaram muito famosas por terem sido escritas em prosa. As novelas de cavalaria, elas surgiram tanto na França quanto na Inglaterra, tá? Vindas da canção de gesta, tá? Que é uma canção popular, feita em linguagem popular. Você vê como é que o surgimento da literatura se dá pelo ideal de popularidade, ligado à população. Só que eles eram sempre escritos, tá? Usavam sempre essa linguagem popular e faziam sempre referência a feitos dos grandes guerreiros. Claro que aí você já deve ter feito uma análise, tá? Já deve ter feito um elo com a literatura de Luís de Camões, o grande Lusíadas, falando sobre Vasco da Gama. Agora, vamos para os ciclos das novelas. Dividimos o ciclo em 3 grandes eras, onde o primeiro é o ciclo clássico, fazendo uma referência aos grandes heróis latinos e gregos. E essa imagem do latino e do grego tem uma condição ligada a certos valores romanos também. Como assim, professor, valores romanos? Aquele valor de estética perfeccionista do homem, onde esse herói é elevado, ele está acima da condição humana, acima de um ideal, de um herói, de um homem normal, e que, nessa condição, esse homem seria um exemplo para toda a humanidade, por causa dos seus feitios, por causa da sua grandiosidade. Depois disso, a gente tem um ciclo carolíngio, tá? Que vai fazer uma referência a Carlos Magno, certo? E depois teremos o ciclo bretão ou arturiano, que talvez seja um dos ciclos mais conhecidos por causa do livro Brumas de Avalon, que também vai fazer uma referência a Rei Arthur, um dos nossos reis mais famosos. Agora, vamos para a leitura do texto Demanda, tá? De um dos capítulos do texto Demanda, tá? Que é um exemplo de um texto arturiano, do ciclo arturiano. Então o filhou el-rei pela mão e levou-o à ribeira do rio, onde a grande pedra estava. E os do paço foram todos com eles, por verem o que poderia ser. E quando a rainha viu que el-rei levava Galaás pela mão à grande pedra, saiu ela com grande comitiva de donas e de donzelas. E el-rei disse a Galaás: Queredes ascar esta espada desta pedra,
Cá a não quer nenhum provar de quantos aqui são, cá dizem que a aventura não é sua. Provade-a se vos aprouver. Cá, se a vós não provades, não acharemos cavaleiro que aprove. Então filhou Galaás a espada pelo punho e tirou-a tão ligeiramente como se não tevesse em nada. E depois filhou a bainha e meteu-a dentro e prendeu-a logo e disse a El-rei: Senhor, ora ei já a espada, mas o escudo não ei. Amigo, pois Deus e a aventura vos a espada deu, não tardará muito o escudo. Agora, vamos para uma análise de uma nova era na literatura portuguesa, o humanismo. O humanismo se dá no início de 1434, quando a gente tem a nomeação de Dom Fernão Lopes para ser cronista-mor da Torre de Tombo. A partir daí, somado a também a crise do sistema feudal, certo? Por causa do surgimento de uma burguesia lancinante, de uma burguesia que está querendo o seu espaço na sociedade. É daí que a gente vai ter essa crise do sistema feudal. E com a nomeação de Fernão Lopes, tá? Toda a era trovadoresca, que já estava em seu declínio, tem realmente o seu fim decretado. Com o surgimento também de novas bases ideológicas do homem, aí falando mais claramente do antropocentrismo, que é o inverso, é a contracepção de uma marca teocêntrica, o antropocentrismo vai ser a caracterização do homem como centro de um pensamento de época. Como assim o homem? Toda vez que eu vou falar de homem, tá? Vou falar do homem, a gente está falando de uma concepção mais racional, mais deduzível, mais ligado ao sentido de lógica. O homem foge daquela condição emotiva de estar ligado a Deus, temente a Deus. Então, o ideal antropocêntrico é um ideal ligado à lógica, à razão, a uma condição de perfeição humana. É aí que a gente vai ter as grandes revoluções das ciências que depois vão culminar na expansão portuguesa, na expansão marítima portuguesa. A Revolução de Aviso vai ser uma revolução burguesa, certo? Aonde a monarquia e a nobreza, que já tinha entrado em processos de decadência, não se une com a burguesia, e João, elevado essa sua condição de homem, de herói e de um líder incondicional, certo? Vai estar à frente dessa revolução, vai vencer a batalha contra os nobres, vai se tornar um novo rei de Portugal, e a partir daí a monarquia, a nobreza, estará atrelada com a burguesia. E a burguesia, na sua necessidade ininterrupta de expansão financeira, vai fundamentar em Portugal a escola de Sagres, que vai ser a escola que vai fazer os estudos que vão promover a expansão marítima ibérica. Agora, vendo as crônicas de Fernão Lopes, qual foi o papel fundamental delas? Qual era o papel do cronista em si naquela época? Era fazer um relato histórico, tá? Catalogar, falar sobre o cotidiano, tá? De uma era. Então a gente vai ver que as obras de Fernão Lopes serão divididas em 3 momentos. As crônicas del rei Pedro I, depois as crônicas del rei Fernando e depois as crônicas del rei João I. O que a gente vai ter de característica em comum aí é a condição psicológica, o desenho da condição psicológica atrelado à condição social, aos acontecimentos sociais de cada rei em específico. Agora, vamos à análise do teatro vicentino. Quem foi Gil Vicente? Gil Vicente é talvez uma das pessoas, um dos grandes gênios, o primeiro gênio que surgiu na condição literária portuguesa. Ele que vai ser um usuário dos autos, o criador de um teatro mais despreocupado, menos político, mais enganjado numa condição social, vai ser o autor que vai fazer o desenho dos princípios humanos, certo? Dessa condição de análise do homem de uma época, somado a um humor, em certos casos, irônico, em certos casos extremos. Ele era capaz de fazer plateias e mais plateias se urinarem de rir, porque os seus textos são engraçados até hoje. E ele vai ser o primeiro a escrever peças de teatro populares para uma burguesia em ascensão
e, claro, obviamente, para essa nobreza que está atrelada à burguesia. Então, Gil Vicente é o primeiro autor no mundo, isso a gente pode definir bem, tá? Primeiro autor no mundo a fazer esse elo entre literatura popular e literatura nobre. Nobreza, literatura nobre aí, entre aspas, já que ele vai desenhar essa condição do homem, fazer com que o homem ria dos seus próprios caracteres, ria dos seus próprios defeitos, e ainda mais criando peças de teatro baseadas em redondilhas maiores. O que são redondilhas maiores? São versos criados com 7 sílabas poéticas. De novo, o mesmo exemplo, minha terra tem palmeiras onde o canto sabiá. Se a gente fizer a divisão, minha terra tem palmeiras, a gente tem 7 sílabas poéticas. O uso das 7 sílabas poéticas, as redondilhas maiores, tá, conferem um grau popular, uma característica popular a qualquer literatura, por causa dessa agilidade. Então pensa bem, raciocina bem junto comigo. Essas peças de teatro, essas peças de Gil Vicente, somadas a essa condição lírica popular, criava esse grau jocoso, esse grau de brincadeira, essa graciosidade da brincadeira, essa sacanagem da imagem do homem, certo? Criando, tá? Fazendo com que várias plateias e mais plateias gritassem, criassem Gil Vicente, colocassem Gil Vicente num patamar elevado como autor. Então a gente vai ver que Gil Vicente vai ser um dos primeiros grandes autores da literatura portuguesa. Um grande exemplo dessa peça de teatro que eu recomendo muito a leitura é O Alto da Barca do Inferno, onde Ariano Suassuna vai basear o Alto da Compadecida para escrever. Então pensa bem, Ariano Suassuna, certo? O Alto da Compadecida, que é um filme que você já viu, certo? Faça a análise naquele mesmo grau de humor, aquele mesmo grau de piada que há nesse texto. Agora, vamos para nossas dicas de estudo. O livro que eu indico para vocês, uma vez mais, é o Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Vê, esse livro é importante para a gente fazer um panorama sobre literatura antiga, literatura trovadoresca, certo? Baseado em valores do humanismo, a gente vai ver aí esse elo com a obra de Gil Vicente e falando dos problemas sociais de agora. Senhores, até a próxima! Nesta aula, falamos sobre trovadorismo e humanismo na literatura portuguesa. Hoje falamos sobre o trovadorismo, tá? Sobre as cantigas líricas do trovadorismo, tá? Falamos sobre o humanismo, da importância da obra de Fernão Lopes, tá? Da obra do grande cronista Fernão Lopes e também da literatura de Gil Vicente. Até a próxima. Bons estudos. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Vocês mesmo imploram o mistério de Deus, Professor, não deixe de fazer uma comparação com a literatura galaico-portuguesa com o português propriamente dito. Pegue alguns exemplos de alto da nossa modernidade e dos antigos altos, tá? Considerados os grandes altos da era antiga. Até a próxima. não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Vocês mesmo imploram o mistério de Deus,